Assine a Piauí exclusivamente digital. É conteúdo que não acaba mais. Só R$ 6,90 no primeiro mês. Daqui a pouco você vai acompanhar uma aventura que não seria imaginada pelos maiores roteiristas de ficção. Cinedoc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem. Diferente, autêntico, ousado. 50 filmes. O Brasil que você quer ver na tela mais perto de você. Cinedoc, um festival online, gratuito e acessível. E encontros, painéis, debates. E o voto é popular. Assista e escolha o melhor filme. As pessoas têm medo da gente porque elas têm medo da liberdade. Cinedoc, de 21 a 31 de outubro. Ter o painel de debate ministrado pelo nosso jurado Sérgio Mota, e a gente vai ter o tema do painel objetivo subjetivo ou o que as imagens documentais perguntam hoje, performance, laços familiares, arquivo e memória. Nós vamos ter a participação do El Darwin, diretor de Eu Me Chamo Darwin, Sofia Badim, diretora de Fôlego, Priscila Cerejo e Matheus Sanches, diretores de República do Mangue. Infelizmente, a Milena Manfredini não vai poder participar, diretora de Um Lado do Atlântico, mas nós temos tudo para ter uma ótima bate-papo. Quem quiser mandar perguntas pelo chat, é só enviar que ao final eu encaminho para o Sérgio e ele repassa as perguntas. Muito obrigado. Sérgio, está com você. Boa noite, Lucas. Depois dessas emoções ligadas à internet que sempre vem nos afligindo nesses últimos tempos, queria primeiro agradecer a presença das realizadoras, dos realizadores, dizer que eu estou muito feliz de estar na primeira edição desse festival como curador e como jurado. É uma emoção muito grande para mim, assim, no sentido de que o cinema ele resiste, em especial em meio a esses tempos medonhos e tortuosos. E, bom, a ideia é que a gente tenha uma conversa bem informal aqui sobre os filmes. Como o Lucas lembrou, infelizmente, a Milena Manfredini, diretora de Um Lado do Atlântico, não pôde comparecer, mas, em relação aos 3 filmes, acho que teremos uma ótima conversa. A ideia é que, num primeiro momento, vocês falem sobre o processo de construção dos filmes, né? Aquela pergunta introdutória, né? Sem nenhum direcionamento. Como a gente tem menos uma realizadora aqui, então a gente tem mais tempo, então não tem um tempo definido, né? Acho que vale a pena vocês destrincharem um pouco o processo de realização dos filmes, dos curtas. Eu não sei se, como jurado, eu posso dizer que eu adorei os 3 filmes. Corta essa parte, Lucas, depois, se tiver edição. Mas eu adorei os 3 filmes e estou muito feliz de poder moderar, mediar essa mesa que eu intitulei de Objetivo Subjetivo ou o que as imagens documentais perguntam hoje. Performance, laços familiares, arquivo e memória. O título ficou grande, mas eu até colocaria mais outras questões, porque os filmes de vocês eles têm muitas camadas, mas, de certa maneira, eu acho que os 3 filmes eles gravitam em torno dessas questões, né? Há outras subquestões que a gente vai abordar aqui também ao longo da conversa. Então, eu vou começar pela ordem que está no site da conversa, primeiro começando com Eu Me Chamo Darwin, dirigido pelo El Darwin, e depois, em seguida, a Sofia Badim, com Fôlego, e
finalmente, o Matheus e a Priscila com República do Mangue, né? A Júlia Shakur também é diretora, mas não está aqui, né? São três diretores, 2 diretoras e 1 diretor. Então, Well, Darwin, é com você. Eu só queria ler a sinopse, assim, que eu adorei a sinopse, e eu vou dialogar muito com as sinopses. Eu adoro sinopse, acho que eu gosto mais de sinopse do que de filme, às vezes. Eu adorei as sinopses de vocês, né? Então, eu me chamo Darwin, direção Well Darwin, uma reflexão sobre a identidade a partir da memória. Quem somos, como somos vistos e como os pequenos gestos podem estar carregados de sentidos e intenções, às vezes ocultas, às vezes nem tanto. Então, uma alegria ter você aqui, Well. Boa noite. Boa noite, gente. A alegria é toda minha. Estou achando esse festival incrível, né? A própria proposta inicial, né? Um festival que dá tanta importância assim para esse formato de curta-metragem, ainda mais documentário, né? São 2 coisas que separadas já são vítimas de exclusão e preconceito, ainda mais juntas, né? Então, documentário nem é filme, né? Então, a gente vive ainda nessa lógica, onde filme é filme e documentário é documentário, né? E curta não é nada, né? Então, eu acho fabuloso essa proposta de vocês. E estou muito feliz de estar aqui. E conversar sobre cinema é sempre divertido, né? É sempre bom. Vamos lá. Então, esse filme, na verdade, ele vem de uma premissa que para mim é muito cara, que é a da liberdade. Então, esse filme ele concretiza um ato de libertação, na medida em que eu tenho esse conto, né? Então, a base do filme é um conto que eu escrevi a partir de uma experiência que eu tive no ensino fundamental. E, enfim, isso foi lá atrás, né? Nos anos 90. E lá, por meio dos anos 2000, assim, será 2010, talvez, eu escrevo um conto sobre essa experiência, que é uma experiência que ela nunca me causou mal, né? Foi uma experiência horrorosa, né? Não tem como negar, mas que ela nunca foi uma questão para mim, eu nunca levei isso para análise, estava tudo tranquilo. Quando eu começo a trabalhar a tangenciar o cinema, eu tenho a ideia de escrever um conto sobre essa experiência, e escrevi o conto, mandei para alguns amigos, e todo mundo gostou, eu achei legal também, e o conto ficou lá, isso lá em 2010. Conforme eu comecei a trabalhar com cinema, fazer escola e tal, esse conto retorna, e eu penso assim, putz, eu podia fazer um filme dele, né? E fiquei com essa ideia de fazer o filme durante muito tempo, muito apegado às formas tradicionais de se fazer um filme, né? Muito apegado à dominação do cinema ficcional, muito apegado a isso, né? Estava estudando, enfim, as faculdades, na sua grande maioria, são apegadas a essas coisas, né? Apegados a essas formas, aos modelos. E eu estava apegado com isso, então isso demorou o processo, porque toda a ambientação do conto se passa numa escola, tem um monte de dificuldades que impossibilitam do filme acontecer, né? Sobretudo do ponto de vista financeiro, enfim, de produção. Então, eu quero fazer um filme, mas eu nunca conseguia, porque eu estava apegado a essas coisas, né? Num dado momento, eu acordo um belo dia e falo, não, mano, você está errado. Você está oferecendo obstáculos para o negócio acontecer. Você não está tirando os obstáculos. Eu falei, vou tirar os obstáculos. Isso eu dialogando comigo mesmo, né? E aí eu peguei e falei, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou pegar um monte de foto minha e vou fazer um filme. Ainda estava um pouco apegado, porque minha ideia era fazer um filme com uma pessoa fica olhando as próprias fotos, e aí ia ter um ambiente ficcional, né, nessa primeira ideia, mas eu já estava bastante desapegado, né, mas apegado nessa ainda, e vou fazer isso. Fiquei um tempinho nisso, eu falei, não tá bom. E começou a vir uma ideia de urgência na minha cabeça, isso já em 2020, né, começo de 2020. E aí eu falei, não, mano, eu vou esquecer todas as ideias, eu só vou pegar as fotos e vou escanear.
E comecei a juntar as fotos, fui na casa da minha mãe, juntei, sei lá, 1000 fotos, acho que tinha. E ver foto antiga é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. E aquelas fotos maravilhosas, fiquei vendo e comecei a escanear, uma por uma. Eu chegava na produtora, que eu trabalho, chegava mais cedo e comecei a escanear as fotos e tudo ainda sem ter uma ideia, né, do que fazer. Falei, vou escanear. Comecei a escanear, depois que eu escaneei todas as fotos, deu lá umas 1000 fotos, mais ou menos, eu falei, agora eu vou começar a separar essas fotos de um jeito X. Comecei a olhar para as fotos, eu falei, isso vai com isso, e meio que deixei o fluxo me direcionar. Eu não tinha escrito nada, não escrevi um roteiro, não fiz nada, eu só olhando, só visual. E comecei a separar as fotos em várias pastas, né? E aí, conforme eu fui separando, eu fui tirando umas fotos que eu achava que estavam com qualidade muito ruim, e sem entrar no mérito do que estava na foto ainda, né? Não estava fazendo nenhum juízo de valor ali. Aliás, tinha um juízo de valor que era o do valor do belo ali, da beleza, né? Então, as fotos que eu considerava um pouco feias, né? Na minha perspectiva, eu tirava porque eu tinha que tirar. Eu pensei, não vai dar para usar tantas fotos. Eu não sei o que eu vou fazer, mas não vai dar para usar tantas. E comecei a tirar e cheguei num recorte de X fotos, que eu acho que foram 300 fotos, mais ou menos, separadas em pastas, que eu separei assim, viagem para Santa Catarina, daí tinha lá as fotos, avós, as fotos dos avós, bisavós, e fui separando, né? E sempre tem a pasta de versos, né? Que são as fotos que não se encaixam em nenhum lugar. E aí, beleza, eu estava com essas fotos e cheguei e falei, tudo bem, eu tenho as fotos, o que eu faço agora? Aí vem aquela questão, um aprofundamento do que eu tinha colocado da libertação, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, putz, eu tenho o conto que eu escrevi, eu tenho essas fotos que são minhas, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou chamar uma outra pessoa para montar o filme da forma como ela achar que tem que ser, tendo o conto ali, porque eu pensei muito nisso, né? Que uma forma de eu liberar, né, que o filme seja feito, é me liberar do material, né? Então, eu tinha que me liberar dele, me libertar desse material, e foi o que eu fiz. Eu cheguei para o meu sócio, que é montador, que é o Sérgio Gag, que é, na minha opinião, um dos grandes montadores do país, e ele tem uma qualidade que é muito peculiar, que ele é muito rápido, ele é um montador rápido, criativo, e em quem eu confio. Eu falei, eu tenho essas fotos, eu tenho esse conto, e você pega isso daí e faz um filme, cara. Foi isso que eu fiz. Aí ele pegou, mas e aí? O que você quer? Quem está primeiro? Eu falei, nada, eu não quero nada. Eu só quero que você use a sua criatividade e trabalhe com essas fotos aí e faça esse filme. No processo veio a ideia de pôr uma trilha, e eu tenho um amigo que sempre compõe as trilhas dos meus filmes, que é o Eduardo Bonzato, e eu nem precisei pedir para ele, eu fui lá no Spotify dele, né, no YouTube dele, e falei, vou pegar essa trilha e essa, peguei lá umas 3, dei para o Sérgio também, falei, você tem essas 3 trilhas, essas 300 fotos, e você tem meu conto, faz aí o que você quiser. Aí o que aconteceu? Ele começou a mexer nas fotos, ele é um artista gráfico também, começou a mexer nas fotos, e aí eu comecei a pensar, eu falei, mano, vamos fazer uma zoeira aí. Eu vou chamar um ator para fazer a minha voz. Aí eu tenho um grande ator com um amigo meu, o Kelson Suki ou Suti, não sei como fala aquilo. Sim, o grande Kelsinho, né? O Bluesman, né? Bluesman, do Baco Exu do Blues, maravilhoso. Aí era um grande amigo, e eu queria muito fazer uma sacanagem, assim, porque existe uma questão que tangencia o filme que flerta muito com o fato da aparência física do personagem, que sou eu, e que, em certa medida, se contrasta com a aparência física do próprio Kelson, né? Então eu falei, eu vou colocar o Kelson para fazer a minha voz. Aí no final, na última fala do personagem, eu entro com a minha voz. Tudo assim, na base da zoeira. Eu falei, vou fazer uma zoeira aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu chamei ele para fazer,
ele mora no Rio, eu moro em São Paulo, né? E, de novo, vem a questão da libertação. Para mim, tá tudo conectado à libertação, porque se eu tivesse apegado aos moldes tradicionais de se fazer as coisas, eu estava lascado, porque eu ia ter que ir para o Rio, ele ia ter que vir para cá, e para mim eu não tive a menor dúvida. Eu falei, mano, faz no WhatsApp. Pega esse conto, interpreta ele no WhatsApp e manda para mim o áudio. Aí ele falou, maravilha, mano, vamos aí. Aí ele pegou, fez, mandou pelo WhatsApp, aí eu dei pro Sérgio, falei, ó, Sérgio, você tem aqui o áudio do conto na voz do Kelson e faz aí. Aí ele pegou e fez, e aí nasce o filme, né? Nasce o filme, e tem um dado importante, o filme nasce enquanto ficção. Quando eu comecei a trabalhar o filme, eu comecei a trabalhar ele como ficção. Num dado momento, eu falo assim, de novo, numa reflexão comigo mesmo, eu falo, não, mano, não é isso, cara. De novo, você tá pegado. Não é ficção, isso é um documentário, né? Aliás, isso não é nada, porque né, documentário e ficção é tudo a mesma coisa. E aí eu peguei e falei, não, eu vou colocar documentário, porque isso vai gerar um ruído em quem assistir, né? Porque a pessoa que ouvir aquele conto vai falar, não, isso não pode ter acontecido. E aí eu falei, é isso que eu quero. Quando eu mudei o filme para documentário, ele começou a entrar em um monte de festival. Foi uma coisa muito louca. Hoje, ele, juntando com o Cinedoc, ele já passou em uns 15 festivais. Mas foi automático, assim. Eu mudei para documentário, começou a entrar. Eu falei, tá vendo? Ó? E no final das contas, é claro, né? Existe essa reflexão, né, de documentário e ficção, que não é de hoje, né? Já vem desde os anos 60, até antes, de que é tudo a mesma coisa, mas como a gente é tudo apegado, né? As escolas são apegadas, o mercado é apegado, tá todo mundo formatado e apegado a essa coisa, a gente ainda discute, né, que documentário é documentário, ficção é ficção, de que ficção é filme, documentário sei lá o que é, né? Uma qualquer coisa aí, né? Então, no final das contas, para mim é tudo igual, né? Colocar documentário lá foi uma forma de provocar e gerar um debate, né? Enfim, acho que é isso. Bacana, bacana. Bom, tem várias questões para levantar com você depois, Well, mas vou ouvir agora, com muito prazer, a Sofia Badim, que está aqui no Festival Cinedoc com o seu filme, que eu acho que é o primeiro, né, Sofia? Fôlego. Boa noite, Sofia. Um prazer ter você aqui. Boa noite, gente. Muito prazer estar aqui também nessa primeira edição, torcendo para que seja a primeira de muitas. Então, o Fôlego ele começou, na verdade, a partir de uma proposta de uma professora, da gente construir um filme a partir de uma imagem de arquivo, mas não no sentido de criar uma narrativa e aí ir atrás de imagens que pudessem ilustrar isso, mas sim de buscar imagens e deixar que elas trouxessem narrativas para a gente. E aí, enfim, fui pensando em várias coisas mirabolantes até eu me deparar com essa foto, que é a foto do filme. E aí eu olhei para ela e falei, uau, acho que aqui tem tudo, sabe? Entendi a proposta ali vendo a foto. É uma foto minha com a minha mãe. A minha mãe faleceu tem 4 anos. Enfim, num processo difícil, mas ao mesmo tempo muito catártico. E aí eu fui... E, sei lá, achei que essa foto fazia uma síntese muito grande de todo um processo de luto e de cura e de morte, sabe? E aí, olhando essa foto, eu comecei a... Ela me pediu escrita, assim, eu senti vontade de escrever sobre ela. Então, eu fiz como que uma edição analógica, dando zooms aqui, escrevendo sobre cada parte da foto e o que ela me trazia, o que me gerava, enfim. E aí depois fui para uma edição de fato digital, né? E fui fazer isso no computador. E aí os outros materiais do filme foram vindo de forma meio sincrônica, tipo, abri uma gaveta e achava um documento, uma carta, uma coisa, as coisas foram vindo. E aí fui construindo, assim, foi no feeling, fui sentindo e fui construindo. Foi um pouco esse o processo. Bacana. Antes de passar para o Matheus e para a Priscila, só uma pergunta de curiosidade. O texto sobre o rouxinol é dos diários da tua mãe? É um poema? É uma coisa que ela escreveu?
não ficou muito evidente para mim. Nem sei se é para ficar também tão evidente, né? Então, é de uma carta que eu achei do meu avô para minha mãe, que ele escrevia esse poema. E eu pesquisei na internet para ver se era algo que já existia, mas acho que não. Eu também pesquisei para saber se era um poema, mas apareceram várias coisas sobre Rouxinol, mas esse texto não. Pois é, meu avô que escreveu. E ali é a letra dele mesmo. Pois é, sim. Bacana. Muito bacana. A gente volta depois com algumas questões para o filme. E agora, finalmente, para quem está chegando agora, só lembrando que a quarta integrante desse painel, que é a diretora Milena Manfredini, infelizmente não pôde estar aqui, mas a gente está conversando com o El Darwin, com o seu filme Eu Me Chamo Darwin, Sofia Badim, com o seu filme Fôlego, e Matheus Sanches, Priscila Cerejo, com República do Mangue, a quem eu passo a palavra. Os dois podem falar, vocês decidem quem começa, falando um pouco sobre o processo do filme. É um prazer receber vocês aqui. Boa noite. É um prazer ter sido selecionado para essa primeira edição, poder reencontrar também o professor Sérgio, a quem eu não fui aluno, mas que formou todos os meus companheiros de coletivo Mil Fita Filmes, a quem eu mando um beijo, eu sei que estão assistindo. Infelizmente, não vou poder reencontrar a Milena, que foi minha veterana enquanto estudante de Ciências Sociais na PUC. Mas, enfim, o que dizer, né, do processo de República do Mangue? A gente, basicamente, foi selecionado para a oficina Lanterna Mágica, que é uma oficina do Arquivo Nacional, e eu não conhecia a Priscila, não conhecia a Júlia Chacur, que não está aqui com a gente hoje. A gente vai, Sérgio, variando. Às vezes vou eu, às vezes vai a Júlia, às vezes vai a Priscila, às vezes vai eu e Júlia, eu e Priscila. E aí a gente se conheceu. É bom que se diga que a gente fez tudo isso virtualmente. Eu não conheço Priscila e Júlia presencialmente, nunca estive com elas. E aí foram nos dados 5 horas de material, mais ou menos, do arquivo, que a gente deveria fazer um filme a partir dessas imagens. E dessas 5 horas, inclusive foi orientado pela professora Patrícia Machado, a quem eu fui aluno e que também participou do filme da Sofia. E dessas 5 horas a gente ficou absolutamente escandalizado com os 2 minutos e 30, mais ou menos 1 minuto e 30 de imagem, que é dessas mulheres fechando as janelas dos sobrados da região do Mangue, né? Para quem não sabe, o Mangue era uma região do Rio de Janeiro que fica mais ou menos onde é a Cidade Nova, Estácio, Praça 11, né? Que também não é bem algo, né? A Praça 11 foi demolida, né? Para a construção da Avenida Presidente Vargas, e, a priori, eu tive a proposta, né? Eu apresentei a proposta de fazer, numa dessas sessões da oficina, sobre demolição, assim, é uma coisa que me persegue, remoção, enfim. Só que acabou que a gente decidiu no meio do processo, né, Júlia e Priscila, que tiveram a audácia de topar essa empreitada comigo, de fazer sobre essa imagem. Tem um pouco a ver também com essa história subterrânea do Rio de Janeiro, enfim, não está fugindo muito desse tema que nos perseguiu nesse momento, e que realmente é uma imagem muito forte, né, assim, e que chamou muita atenção. E aí foi um encontro de um sociólogo, que cá vos fala, e 2 historiadoras, pesquisadoras. Hoje a Júlia é minha colega de mestrado na UFRJ, na Escola de Comunicação, e a Priscila já trabalhava, né, com pesquisa de arquivo para filme, para livro. Então, e a Priscila, desses 1 minuto e 30, organizou um material de incontáveis imagens e documentos sobre essa história, o que mudou completamente o curso da nossa vida. Eu, hoje em dia, inclusive, não consigo parar de ler sobre isso. E aí, quando eu fico meio cansado do Rio de Janeiro, eu vou indo para Buenos Aires, para como funcionava lá, porque, como a gente sabe, essa questão da prostituição no começo do século envolvia um tráfico internacional, né, de mulheres brancas, que se diz, né, tráfico de mulheres brancas. E a partir daí a gente fez esse filme em pouco mais de 1 mês. O filme ele tinha um limite de minutagem, ficou mais ou menos ali em torno dos 8 minutos.
E a gente participou, então, do Festival Arquivo em Cartaz, com outros filmes que também foram organizados nessa mesma lógica de feição. E a partir daí a gente tem ido dos festivais, e esse tema tem sido muito constante. A gente mantém um diálogo muito forte sobre esses arquivos. De vira e mexe, a Priscila acha outros arquivos sobre essa história, vai mandando para a gente. E eu acho que assim, é um filme, tendo em vista que, né, o Brasil, enquanto projeto, enquanto tratado colonial, fez muita questão de apagar a sua própria história. Eu acho que, assim como o filme da Milena, tem essa relação direta com o processo dessas mudanças que acontecem na cidade e que vão soterrando certas histórias e que vão apagando certos personagens do centro do poder, que eu acho que são muito importantes da gente observar. Acho que mais para frente a gente vai ter oportunidade de falar mais das imagens. Queria ver se a Priscila tem algo para acrescentar ou falar. Vocês, então, não se conhecem presencialmente. Que loucura! Maravilhoso isso. É muito louco mesmo, é muito doido. Boa noite, gente. Boa noite, né? Então, é isso mesmo que o Matheus falou. O Matheus apresentou, porque primeiro a gente assistiu, né, esse material que foi cedido pelo Arquivo Nacional, e essa imagem chamou a atenção, né, do Matheus, ele fez a proposta, mas eu e Júlia também já tínhamos, né, assistido, e essa imagem é muito forte, né, essa imagem de arquivo é muito forte, e eu já conhecia, porque eu tinha feito um curso com a Patrícia Machado, e ela já tinha apresentado essa imagem, mas fiquei pensando nisso. Aí, quando o Matheus fez a proposta, eu falei, não, quero estar no grupo dele, e a gente começou a discutir, né, e foi muito interessante o processo, mas não nos conhecemos pessoalmente, mas acho que já rola durante esses, já tem quase um ano, né, não, já tem um ano, né, né, em que a gente se fala constantemente por conta dos festivais e também por conta dos arquivos que vira e mexe um outro acha, então acho que se formou aí uma parceria muito legal, assim, entre nós, mas, assim, por enquanto não, mas se tiver perguntas, depois eu respondo, Sérgio. Acho que o Matheus fez falou bem sobre o processo do filme, acho que é isso. Você e Júlia são da PUC também? Não, eu fiz História na UERJ, eu não tenho nenhuma ligação com a PUC. Eu fiz o curso com a Patrícia, era um curso que a Patrícia normalmente dá, acho que quase todo ano ela dá para pesquisadores, estudantes, e falando sobre imagens de arquivo mesmo. E aí, como eu já trabalho com pesquisa, né, para filme, e então já conhecia a Patrícia e resolvi fazer. É isso. E a Júlia do IFIX, se formou no IFIX, na FFJ. Tem uma feliz coincidência aqui na mesa, né? Porque me parece que o El ele é da PUC São Paulo, porque no filme aparece uma carteirinha sua da PUC São Paulo, bem rapidinho. A vantagem de poder ver filme online é que você pode dar o pause, né? E olhar tudo. Essa é a vantagem de festival online, porque você consegue ficar horas numa mesma... Nem sei se isso é muito bom, né? Mas eu consegui ver ali PUC São Paulo. E Matheus e Sofia, alunos da PUC. Matheus de Ciências Sociais, né? E Sofia de Cinema. E a Patrícia Machado, minha queridíssima amiga, professora de edição, né? Também sou professor junto com ela no curso de estudos de mídia. Então, tem várias coincidências, né? Priscila fez o curso da Patrícia. Não sei se a Patrícia está vendo. Patrícia, se estiver vendo, um beijão para você. Bom, dito isso, né, foi ótima essa primeira apresentação de vocês. Queria agora, na verdade, não preparei propriamente perguntas, né, especificamente perguntas. São mais pequenos comentários, né, alguns soltos, fragmentados, a partir do que os filmes de vocês, que, como eu disse no início, eu adorei,
comentários que me inspiraram, né? Eu tive contato primeiro com os filmes, né, durante o processo de curadoria, junto com os meus colegas jurados e curadores, o Emílio e a Renê. Um primeiro contato, né, com muitos filmes, né, até chegar a essa seleção de 50, tudo isso capitaneado pelo nosso diretor queridíssimo Lucas Vasconcelos. E depois, claro, na mediação da mesa, a gente volta aos filmes, né? E eu sou professor, e o professor faz o dever de casa, né? Não tem jeito, né? Ele vai ver de novo. Então, eu vi possivelmente 2, 3 vezes os filmes de vocês, até para poder pensar um pouco isso. E são filmes que me instigam muito, né? São filmes com os quais, né, os temas me interessam muito, né, num certo sentido, como professor de cinema brasileiro e de literatura. E eu achei interessante, Well, para começar com você, para a gente manter a mesma ordem lá do painel de debate, achei interessante quando você... Eu não sabia que o filme era baseado num conto que você escreveu. Até no final do filme tem lá a informação, né, inspirado ou baseado numa história real. E aí, você me falando isso agora fez todo sentido para mim, porque o teu filme ele tem uma voice-over muito frequente, né? Tem pouquíssimos momentos de silêncio em que essa voice-over se cala, e a gente sabe que a voice-over ela não é um recurso cinematográfico, ela é um recurso literário. Então, para usar a voice-over no cinema, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, e o risco maior e principal é quando a voice-over ela reitera ou sublinha o que as imagens já estão evidenciando. No seu filme, em nenhum momento as imagens evidenciam a voice-over ou a voice-over evidencia as imagens. Parecem 2 filmes diferentes. Isso eu achei fantástico, assim. E aí, ao colocar o Kelsinho, né? Tive recentemente contato com o Kelsinho, porque a gente estava fechando um debate. O Daniel Belmonte dirigiu um filme baseado numa peça do Nelson Rodrigues, né? O álbum de família, e ele adaptou para álbum em família, né? Um filme sobre a pandemia, ou na pandemia, com o texto do Nelson. E o Kelsinho é um dos atores desse filme. Já conheceu o Kelsinho pelo protagonismo lá do clipe do Baco Exu do Blues, o Bluesman. E aí, ouvindo a voz do Kelsinho, que a gente só fica sabendo que é o Kelsinho no final, nos créditos, falei, bom, eu não conheço o El, né? Nunca ouvi a voz dele, mas essa voz não é do El. Será que o El é um pseudônimo do Kelsinho, né? Porque faria todo sentido, né, que você narrasse o filme, e você não narra o filme. Aí eu me lembrei muito, né, de uma frase do João Moreira Salles, o documentarista, né, em que ele diz que a primeira pessoa ela é um ato de humildade, porque é a única coisa que eu tenho para oferecer. E quando você coloca, né, o Kelsinho para narrar um filme sobre você, né, eu acho que tem aí um exercício de autoficção, né, e acho perfeito você chamar a atenção para essa bobagem, né, de fronteiras, né, entre documentário e ficção. Eu acho que eu concordo com você, está tudo misturado. O Godard dizia, né, que toda ficção ela tende a se transformar num documentário, né? Então, acho que essas fronteiras, cada vez mais, né, estão sendo abolidas, e o melhor documentário brasileiro, né, vem sendo feito em cima dessa temática. E aí eu também me lembrei, novamente, do João Moreira Salles, que no Santiago, que é um filme que eu adoro, do João, né, sobre o mordomo da família Salles, né, quem narra o filme em primeira pessoa não é o João, é o irmão dele, irmão do Walter Salles, né, que é o Pedro Moreira Salles. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você pensou essa separação, né, entre primeira e terceira pessoa, como é que você chegou ao Kelsinho, e como é que você vê essa questão da voice-over no teu filme? Nossa, bastante coisa, né? Eu cheguei... Porque a minha ideia, quando eu comecei esse filme lá em 2020, se eu não me engano,
eu já vinha num movimento de uma espécie de uma rebeldia, né? Já vinha meio nervoso, meio de saco cheio com um monte de coisa, né, que envolve o cinema. Então, eu estava muito nessa chave de provocar e de apontar dedo, sabe, essas coisas. Então, quando surgiu a ideia de transformar, colocar o conto na voz de alguém, foi a primeira coisa que eu pensei, foi que não devia ser minha voz. Justamente para gerar porque eu queria que gerasse esse ruído, para não ser minha voz. E como que chega o Kelson, como que ele chega, né? Eu conheci o Kelson no Selvagem, que é o longa que eu produzi, que é protagonizado pelo Kelson, e que vai, inclusive, parentes para um jabá aqui, que vai estrear no cinema dia 2 de dezembro. Bacana. Mas que está fazendo uma carreira anterior a isso, com várias exibições no Brasil inteiro. Então, eu conheço o Kelson ali, automaticamente a gente se apaixona, né? Então, a gente se gosta muito. E na hora que eu tive a ideia de colocar a voz, de colocar alguma voz que não fosse a minha, na hora eu falei, vai ser o Kelson. Por conta de uma questão de proximidade com ele, de uma questão também de dicção, né? Eu gosto muito da dicção dele, do jeito dele de falar, e principalmente pela questão física, né? O fato da gente ser diferente em alguns aspectos, fisicamente, eu falei, eu vou... Porque eu estava nessa chave de fazer a zoeirinha mesmo, de dar uma subvertida, né? Porque a história que é contada é uma história bizarra, né? Que muita gente não acredita, né? Eu participei ano passado de um festival que a pessoa que estava mediando a mesa, quando ficou claro para ela do que tratava o filme, ela perdeu até a linha ali, ela ficou meio perdida, perdeu o roteiro da fala, então ela ficou chocada quando ela descobriu, falou, nossa, gaguejou, demorou uns bons minutos para a pessoa voltar à vida, porque realmente é uma questão meio bizarra, né? Então, para confirmar isso, né, para deixar isso ainda mais esquisito, né, e para chacoalhar ainda mais, eu penso no Kelson, por essa questão física mesmo, né? Que é óbvio, né? Ninguém sabe quem não conhece o Kelson não sabe como ele é, né? Então fica uma coisa aí, né? Quem conhecer ele e me conhecer vai fazer a conexão, né? Vai estabelecer a contradição de quem está falando com a história que está sendo contada. Mas foi por aí que eu fui, né? Então, se tem alguma coisa que foi meio que pensada de uma maneira bastante pragmática, foi isso, né? De gerar esse ruído para quem o percebesse, né? Acho que é isso. Porque é muito interessante isso, porque eu acho que eu vejo muito, e nessa segunda vez que eu assisti por conta dessa nossa conversa aqui, eu vejo ele muito como uma espécie de sonata da memória. Acho que é a música, né, que vai acompanhando, né, até reforça um pouco isso, porque é muito bonito como você coloca as imagens, né, dos teus pais, né, toda a ideia de ancestralidade que está presente ali, né? E aí, uma pena que a Milena não esteja aqui, porque fiz altos links do seu filme com o dela, né? Quer dizer, as imagens dos teus pais surgem destacadas, recortadas, né? Você faz um interessante trabalho de recorte das imagens, né? Quer dizer, não é só alguém folheando um álbum, né, e pensando sobre isso, como você até falou, que a ideia original era essa, né? Então, as imagens dos teus pais para chegar até você, né? Um filme realmente em primeira pessoa, né? O jogo de superposição de imagens que você faz, né? Com um arquivo imenso que você tem, né? Por exemplo, uma imagem que me impressionou muito, a boneca sobre a foto, né? Sobre a tua foto, depois que ela sai de plano, você está segurando, acho que é uma jaca, né? Com um curativo na coxa, né? E aí os boletins, né, os seus boletins, né, das escolas por onde você passou, as suas carteiras de vacinação. Então, eu acho que é difícil até definir sobre o que é o seu filme, porque eu acho que ele é um filme sobre muita coisa e que provoca de imediato uma empatia
nesse ouvinte espectador, porque ele é um filme sobre preconceito, sobre bullying, sobre ancestralidade, sobre relações sociais, né? Tem um tom profundamente confessional. Quer dizer, eu vejo muito o teu filme como um folhetim, porque ele, de imediato, ele prende a atenção. Né? Quer dizer, é um folhetim que tudo não se revela. Por exemplo, você fala uma hora, né, de um japonês que você conhecia, mas que você não está pronto para revelar as coisas que você fez contra ele. Você abandona isso, assim. Então, é muito folhetinesco a forma e muito inventiva, né? Quero dizer isso, reforçar, que você encontra para narrar. Então, isso vai despertando uma curiosidade. A gente vai assistindo ao filme e lendo o filme ao mesmo tempo, junto com você, né? E aí a gente percebe que talvez o filme possa ser também, né, sobre um apelido incomodativo, que você não revela que apelido é esse apenas no final, né? Quando você achou ótimo ali, né? E o Kelsinho tem muito mérito nisso, na forma que ele interpreta, que ele lê o texto. Quando você diz até mais Pelé, né? O apelido demora a aparecer, ele só aparece no final, né? No reencontro com, acho que o Daniel, né? E aí o que eu acho interessante é essa avalanche de imagens do teu arquivo pessoal, que em nenhum momento... E aí eu fiquei impressionado quando você falou que eram mais de 300 fotos a princípio, né? Então, é interessante que essa avalanche de imagens do teu arquivo pessoal, que em nenhum momento, como eu falei anteriormente, reitera, né, o que a voice-over narra. E onde o título do filme ele faz todo sentido, né? Até mais Pelé, e aí tem a música tem um blackout, e aí entra o título dele e o filme acaba, né? Eu diria que o teu filme ele não tem um final, ele poderia ser lido como um final em aberto. Eu diria, Well, que o teu filme ele me interessou porque ele é um final em abandono, não é um final em aberto, é um final em abandono. Genial. Porque Adorei. É muito interessante isso que você constrói, né? Adorei. Muito Eu inventivo. acho que cabe duas coisas importantes aqui. Uma, sobretudo, que é toda a questão da montagem, essas soluções, é tudo mérito do Sérgio. Ele é o artista aí, ele é o mago dessa coisa. Então, essa ideia do destaque é tudo dele. E juro que não teve nenhuma gerência minha, eu não tinha uma ideia preconcebida, né? E ele já conhecia o conto, tudo, mas é tudo mérito dele. Foi realmente, eu também acho muito bom aquilo, muito bom. A cena da boneca, ela gerou algum debate aqui quando ele fez, né? A princípio eu tinha falado para ele que eu não tinha curtido muito, porque eu confesso que fiquei muito com receio dessa cena da boneca ir para um outro lugar. Então, essa coisa de uma boneca ali, aliás, não é qualquer boneca, né? Aquelas bonecas antigas dos anos 60, anos 50, sei lá o que é aquilo ali. Tamanho de uma pessoa, quase, né? E uma boneca do Chuck, né, meu? Tipo, é o Chuck, só que é uma mulher, né? Um negócio assustador, né? Preto e branco. Quando ele sobrepõe aquilo comigo, eu fiquei muito na chave de que isso ia gerar conflito com a questão de gênero, né? E você olha onde eu fui, né? Eu falei, putz, mano, mas aí vai dar uma impressão, né? E eu falei, putz, eu quero fugir disso, porque não tem a ver com isso. E ele insistiu, né? Ele falou, não, mas tem a ver, porque a gente está falando de uma questão de como as pessoas te veem, como você se vê e como você quer que as pessoas te veem, né? E aí, só que o meu questionamento foi só uma vez, porque tinha essa lógica da libertação, né? Eu falei, não, então tá bom, vai aí, toca pau. No final ela ficou muito louca, mas é assustadora a cena, né? Mas mesmo que possa causar alguma dúvida, eu acho ótimo, porque se a gente vê o filme como um folhetim, em que você tem ali uma curiosidade que vai sendo aguçada, uma curiosidade empática, como eu disse, eu acho que é perfeito você criar, talvez, algumas pistas falsas, né? Foi o que ele disse, exatamente ele disse isso. Porque o que eu acho interessante é porque o teu filme ele é sutil.
você não fala em nenhum momento a palavra racismo, por exemplo. Você não usa essa palavra. Você apenas menciona quando você mudou de colégio, e, enfim, um colégio como qualquer outro, mas a única coisa é que eu era o único aluno negro da escola. Quer dizer, é o único momento que você toca nessa questão racial. Assim. Então, ele tem uma... E ele é tão forte... Ele é tão forte, ou mais forte ainda por conta disso, porque tem uma sutileza e uma inventividade que garantem ao teu filme não escorregar durante esse trajeto dessa linha tênue que poderia facilmente, não é o caso do seu filme, mas poderia levar a uma pieguice ou a um intimismo excessivo, hermético, né? Que é a grande pergunta, né, que a gente se faz quando a gente faz filmes em primeira pessoa, filmes com laços familiares, que é o quanto um filme particular, idiosincrático, ele pode se tornar um filme universal. O quanto essa história sua pode interessar aos seus espectadores. Então, eu acho que o seu filme ele não é um acerto de contas com o passado, né? Ao tratar de dor, de racismo estrutural, né, você consegue evitar sentimentalismos ou comiseração, piedade ou compaixão. E a montagem, como você lembrou aí do Sérgio, né, eu acho que ela é um personagem importante nesse sentido, né, porque tem uma linguagem visual interessante no filme, né, a forma como as imagens são enfileiradas, elas traduzem plenamente o seu estado de espírito, que é uma questão grave, né? Como se você, diretor e personagem, atuasse ali para resgatar uma memória ou algo que pede para não ser esquecido. E eu acho que o mérito do filme, entre muitos outros, é que nós, espectadores, somos parceiros nesta sua procura. Eu acho que essa questão da montagem, ela também, claro, ela tem um histórico que é de um outro filme que eu dirigi, que é um longa-metragem, e que o Sérgio montou também, que foi o mesmo processo, só que aí eram mais imagens, enfim, era um longa-metragem que ficou com 1h30, se eu não me engano, e que ele exercita, né, essa liberdade absoluta, ele exercita nesse outro filme, que chama Filmefilia. E quando o Darwin chega bem na sequência, essa questão está bastante fresca na cabeça do Sérgio. E tem até alguns trechos do Darwin, né, que se assemelham ao outro filme que a gente fez. Porque tem muito isso na nossa cabeça, né? Da liberdade, a liberdade absoluta, inclusive a liberdade de janela, de formato de janela, né? Então, por isso aquela coisa das imagens andando para lá e para cá, porque a gente está imaginando a tela como uma tela como um espaço em branco onde a gente pode transitar em todo lugar. Eu não preciso ficar no 16:9 ou no 4:3 ou no widescreen. Então, às vezes pode ser widescreen, às vezes pode ser quadrado, enfim. Então, acho que tem muito esse histórico aí. Bacana. Parabéns, Suel, pelo filme. Parabéns. Eu agradeço. Muito bacana. Bom, Sofia, conversar um pouquinho com você agora. Bom, de cara, o teu filme me lembrou como eu transito, né, na fronteira também muito borrada entre a literatura e o cinema. Ele me lembrou de cara um poema do Drummond chamado Ausência, porque acho que o teu filme ele também é sobre muita coisa, né? E aí a pergunta que eu tinha feito ao Darwin, né, era acho que cabe para você também, né? O grande desafio de um filme de família, de um filme com laços familiares, em que a diretora tem uma íntima relação com o personagem ali retratado, é justamente transformar essa história particular, idiosincrática, numa história universal, né? Que vai interessar a todo mundo, em que pese a tua mãe eu vou dizer ser, porque acredito muito nisso, ser uma artista maravilhosa, uma atriz maravilhosa, que eu tive a chance de ver no teatro, né? Eu sou amigo da Joyce Niski, reconstruir, através de uma imagem, o sentimento ainda vivo entre mãe e filha.
é o esforço de expor o coração a partir da ausência, é permitir que a imagem aguce os sentidos. Então, esse verbo reconstruir, né, ele ficou ecoando muito, né, em especial quando eu vi mais 2 vezes por conta aqui desse painel, no sentido de que o Drummond fala nesse poema, né, por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Eu acho, não sei se eu estou enganado, que o teu filme ele interessa a todo mundo, né? No sentido de que é uma tentativa, né, de chegar perto dessa ideia de ausência assimilada, que é um conceito difícil, né? E, ao mesmo tempo, o fato dele ser um filme sobre uma única imagem é o que impressiona, porque ele tem uma simplicidade assustadora, né? Você faz um filme em cima de uma única imagem. É um filme de montagem, como todos os filmes que estão aqui nessa mesa, inclusive o da Milena, né? São filmes de montagem, com exceção daquele plano de costas do início, que eu não sei se é uma imagem de arquivo da sua mãe ou sua, ou de alguém tocando Beatriz, né? Do Chico e do Edu. É sua ou da sua mãe aquela imagem, do início do final? A minha mãe tocando e eu registrei anos atrás. Bacana. Porque ela parece não ser uma imagem de arquivo, que eu acho sensacional, né? Porque eu achei que fosse você. E aquele início e o final tem essa coisa cíclica, né, no filme, e depois abrupta, né, porque ela está tocando uma música que tem tudo a ver, né, com ela, né, com você e com o filme como um todo, porque eu acho que é um filme que tem ali um lado de performance, de atuação, né, não só porque você é personagem e diretora do filme, mas também por todo esse processo de autoficção que eu vou desenvolver um pouquinho mais, que eu falei em relação ao filme do Darwin, né? Mas é um filme de montagem, com exceção não, porque é uma imagem de arquivo, né, agora, da sua mãe tocando Beatriz, e aí esse plano, né, em que você não vê o rosto, e aí os planos que se sucedem, você vai desconstruindo a foto, né, planos cortados que não revelam os rostos, no início, né? E o som, que é uma outra coisa que me impressionou muito. Se a montagem tem um papel fundamental no filme do Darwin, o som ele tem um papel protagonista, né? Os sons do piano, os sons de respiração, né? De tomar fôlego, como o próprio título já denuncia, som que me parecem de equipamentos hospitalares, não sei, né? Me pareceu ali alguma coisa nesse sentido. A voz de uma secretária eletrônica, a voz da sua mãe, acho que uma viagem que você faz, né, para você se cuidar, que ela confie em você. Então, isso tudo assim, impressiona muito, como você vai lidando com essa simplicidade e com essa sutileza com todos esses materiais de arquivo. E aí você tem um arquivo sonoro e, ao mesmo tempo, você tem ali o arquivo, o texto, a linguagem, né? Quer dizer, a ideia de que você tem ali um arquivo, né? O texto sendo escrito sobre a tela, né? Através de um princípio de colagem, né? Através de a mistura da certidão de óbito, que não é de óbito, é de olhos, é muito sutil, né? Tem uma poesia. Muita gente vai classificar o teu filme como um filme ensaio. Eu não classificaria como um filme ensaio, eu diria que é um filme experiência. Queria que você falasse um pouco sobre... Eu até me arrepio de falar, porque me tocou muito. Assim, me tocou muito. É muito... Para um primeiro filme, né, de uma cineasta, né, é muito difícil, no primeiro filme, você conseguir dar conta de tantas sutilezas e de tantas inventividades, né, diante das imagens de arquivo, ou visuais, ou textuais, ou sonoras.
Uau, muita coisa, mas obrigada, Sérgio. O professor é assim, né? Que vai falar um montão de coisa, mas vocês falem o que vocês quiserem, ignorem, digam que tá nada a ver, vocês têm liberdade aqui para tudo, tá? Tá bom. Vou tentar pegar primeiro o que você falou sobre o som, porque eu também acho que é uma parte muito importante do curta, assim. Essa imagem que abre, para mim, é muito importante que ela abra e feche o curta, porque para mim é um convite, né? Primeiro que é muito íntima, minha mãe de costas nuas, de camisola, dentro da própria casa, né? E é uma música, então eu acho que de certa forma é um convite a tipo sair do racional e vir para o corpo, sabe? Também tem uma textura ali, um convite a entrar nessa casa, nesse corpo, nessa história. E para mim é muito bonito porque ela vai tocando essa música e ela erra, né? Ela toca e ela erra, ela toca e ela erra, ela toca e ela erra. E eu acho que isso diz muito respeito a esses processos de vida mesmo, de tentar e não conseguir, de tentar e não conseguir. E o fôlego que dita o tom do filme, durante o processo de montagem, eu percebi que existe uma tendência a tipo, você mimetizar esse respiro, né? Então que você de fato acaba o filme um pouco sem ar, e algumas pessoas me falaram isso também, e eu fiquei muito feliz porque tornar mais palpável a experiência, né? Mais matérica, de uma certa forma. E aí, sobre ser uma única imagem, eu acho que, para além de eu achar que essa imagem já fala muito sobre tudo e que, mesmo utilizando só ela, eu não consegui expor tudo que ela tem a dizer, eu acho que tem o fato também nesse mundo de 1 milhão de imagens que a gente recebe, 1 milhão de informações, enfim, você se demorar sobre uma imagem e tipo, tentar extrair dali tudo ou muito do que é possível, é um gesto de cuidado, de carinho, né? E eu acho que isso diz sobre o filme também, que é uma tentativa de cuidado, de carinho. E aí os documentos foram vindo também para embalar essa história, assim. E aí a certidão de óbito, que desde a primeira vez que eu tive contato com esse documento foi uma loucura para mim, porque, tipo, caraca, uma certidão de óbito, a coisa mais etérea do mundo, você vai burocratizar, sabe? Botar lá uma data, um local e uma hora de morte, sendo que você passa a vida inteira morrendo, então como é que isso funciona? E a causa-morte também, né? A causa-morte aparece ali, né? Exato, é muito louco, né? Então, eu acho que a certidão de óleos é uma tentativa de humanizar isso, sabe? Sei lá, num ritual pessoal, mas também geral. Acho que vale dizer que a gente estava no ápice da pandemia quando eu fiz esse filme, que é o momento que as pessoas também estavam literalmente parando de respirar, e é meio difícil não associar isso ao filme, né? Então, um desejo também de humanizar essas pessoas que estavam virando números e que era uma coisa completamente, sabe, que a gente não conseguia materializar, que eram pessoas. Então, talvez num ritual coletivo. E o que mais? Não sei se... Sobre a questão da... Não, e é lindo quando você coloca a certidão de nascimento dela depois, né? Sim. Isso é muito emocionante, é muito emocionante. Mas eu te perguntei se o teu filme é uma tentativa de assimilar a essa ausência, se você fez o filme para entender esse processo que ainda é muito recente, né? 2017 que ela morreu, né? Muito recente. Se você fez o filme para isso também, né? Se o cinema ele pode ser um espaço para vivenciar o luto. Eu acho que de uma certa forma sim, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que enquanto eu fazia esse filme eu tinha a presença, né? Porque eu acho que quando você está ali vendo, a coisa existe, né? Então existe, você está ali, existe presença, e ao mesmo tempo o filme só existe por causa do sentimento de falta. Então é meio contraditório. Mas eu acho que a coisa de ser uma foto só também tem a ver com isso, porque tem um lugar de mesmo que você registre tudo, e eu acho que a nossa sociedade tenta registrar tudo que é possível, não é possível registrar tudo, né? E a gente tem que entrar em paz com isso, assim. Então eu acho que uma foto só diz sobre não houve tempo para registrar mais, é isso que temos. E também diz sobre, mesmo que a gente não consiga registrar tudo, no que a gente tem muita coisa, sabe? Então,
acho que é um ritual de extrair do que eu tenho muitas outras coisas. Não sei se ficou tão claro. Claríssimo, claríssimo. Mais claro ainda do que eu imaginava, assim, quando vi o filme. E é curioso que seja você escolhe uma foto de infância. Você tinha o quê? 3 anos, 2 anos ali? Por aí, é. Você escolhe, porque você teve uma vivência com ela já como adolescente, né? Já, enfim, faz 4 anos, né? Isso, 4 anos. Então você Eu devia tinha 18. Você tem outras memórias, né, mais recentes. Então, acho curioso, não é gratuito, eu acho, o fato de do filme tratar de uma memória entre mãe e filha e ser uma foto de você criança, porque uma memória infantil ela é lembrança. A memória infantil é muito mais do que te contaram, que você não lembra, né? E é muito mais do que você vê na foto. Não, portanto, é muito sensorial, é tudo muito misturado. E o teu filme ele é muito sensorial. Eu acho que é uma sacação genial você usar essa foto criança. Porque é diferente, né? Total, eu não me lembro desse momento, claro, não tenho a menor lembrança. E a foto me chamou pelo que ela é, assim, eu acho que não teve uma conceitualização de eu ser criança. Mas acho que é isso, assim, né? A criança não sabe conceitualmente, mas ela sabe muito. Então é quase como uma criança que prevê, né? Que já sabe o que vai acontecer e ali se prepara. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Porque é curioso, isso também cabe para o filme do Darwin, né? Porque o autobiográfico ele tem uma dimensão emocional e afetiva, óbvio. Mas, para comunicar, ele tem que falar de alguma coisa a mais. Ele tem que trazer uma questão a mais, né? Uma questão a mais que extrapole esse universo subjetivo, esse universo doméstico, pessoal, idiosincrático. Porque se ele não fizer isso, ele vai virar psicodrama, vai virar exercício de narcisismo, vai virar reality show. E em nenhum momento os filmes de vocês resvala para isso. Eu acho que o que faz o teu filme, Sofia, ficar numa fronteira, né, talvez entre documentário e ficção, num certo sentido, né, é que você retirou, não tem nenhuma fala documental, nenhuma fala analítica, não tem nenhum depoimento seu ou de amigos e amigos da sua filha, ou da sua mãe ou do seu pai. Você deixa nele só o que coloca você na pele dessa personagem filha. Então, eu acho que é uma proposta também para você de você se ver de fora, de você estar se olhando através da câmera. É como se você filmasse diante de um espelho, né? Que é o que os atores, sua mãe era uma atriz magnífica, faz. Então, é um filme sobre esse processo de travestimento, né? Ou de transvestimento que o ator e a atriz, né, evidencia, né? É belíssimo, belíssimo. Que bom. Eu acho que sobre isso que você pôs para o El também, de como não tornar o filme autocentrado e pouco comunicativo, eu não faço ideia. Foi um grande medo durante todo o processo. Assim, eu sempre ficava checando, tem certeza que isso não é absolutamente pessoal? E eu acho que a única estratégia que eu usei, se é que eu posso chamar dessa forma, foi ser o mais vulnerável possível. Assim, eu acho que é a forma de talvez sair dessa imagem pessoal, sabe? Porque tem um dispositivo muito claro no teu filme, né? Quer dizer, e esse dispositivo ele produz efeitos subjetivantes. E as atrizes, os atores, eles já têm essa capacidade de se olhar para fora, né? De se ver como outro, né? Sim. E acho que é um processo, enfim, fantástico, assim, de criação mesmo, né? Parabéns pelo filme, parabéns. Obrigada, Sérgio. Imagina. Bom, e agora, Matheus e Priscila, né? Também muitas questões aqui para a gente pensar. Assim como o filme da Sofia, que parte de uma única imagem, eu acho que a gente pode dizer que o República do Mangue também parte de uma única imagem. Claro que tem outras imagens ali, imagens em movimento, imagens fixas, fotografias, recortes de jornal, dando aquele contexto histórico, né, absurdo, né,
daquele momento interessante, dessa micro-história, né, associada a uma macro-história que vai sendo contada ali. Então, essas imagens em movimento, letreiros, fotos, matérias de jornal. Quer dizer, é interessante como, claro, todo o filme de arquivo ele faz isso, mas acho que o de vocês vai um pouco mais além, né, de propor novos olhares para registros fotográficos históricos. Então, essa coisa da imagem, né, das mulheres fechando a porta, tem uma imagem sensacional, que eu parei e dei zoom, né? Esse é o risco de ver filme em casa, né? Você fica ali quase que um detetive buscando, né, os detalhes da imagem, né? Como eu falei, não sei nem se isso é bom, né? Acho que é legal o cinema ter esse fluxo sem interrupção, que as séries de TV acabaram com isso. Você pode pausar, ir ao banheiro, beber água, voltar, né? O cinema não, você sentou, foi ao banheiro, perdeu, né? Enfim, então acho que a imagem da mulher tapando o rosto, talvez porque ela vê a câmera, né, que está filmando ali, ela tapa o rosto. Então, pensei muito numa questão, né, que claro, não é um filme de uma única imagem, mas parece que todo o filme gravita em torno dessa imagem. É como se cada plano do filme fosse sendo engravidado dessa imagem, que eu chamaria de uma proto-imagem, né? A proto-imagem no cinema, né? A imagem proto vem de proteu, né? Que quer dizer Proteu, na mitologia grega, era filho de Tétis e de Oceano, e ele tinha o dom de adivinhar acontecimentos futuros. E é muito interessante, é muito inventivo, e é muito simples também como vocês constroem. Eu acho que os 3 filmes eles são filmes muito simples, no melhor sentido que a palavra tem. Nada sobra, nada está faltando, está tudo ali justo. Pelo contrário, né? A gente, como espectador, queria ver um pouco mais, talvez, né? Mas nada sobra, né? O filme de vocês, Matheus e Priscila e Júlia, né, tem uma elegância nas imagens, assim, não só porque recupera essa disputa, essa resistência de mulheres em casas de prostituição na Zona do Mangue, no Rio de Janeiro. Mas essa imagem das mulheres na janela me lembra muito essa proto-imagem, porque a proto-imagem é aquela imagem que vai ali, são variações do mesmo tema. Eu lembro na hora do filme do Mário Peixoto, que não é um filme de arquivo, nem um documentário, né? Que tem, logo no início, né, uma proto-imagem, que é aquela mulher olhando para a câmera, com os braços acorrentados masculinos. E todo o filme ele é construído a partir dessa imagem. E me parece, né, que a ideia de vocês, né, partiu um pouco disso, de tornar isso, né, variações sobre o mesmo tema, para discutir, né, essa questão desse lugar que hoje é conhecido como Vila Mimosa. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo, né? Porque é um filme curto, ele tem 11 minutos, né, se eu não me engano, ou 7 minutos. Posso estar confundindo a metragem. 8 minutos. 8 minutos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a escolha dessas imagens, se vocês veem essa imagem, né, como uma proto-imagem que vai ali, né, construindo variações, inclusive rítmicas, né, porque o som ali tem um elemento, uma presença importante, né, o som que vai atravessando, o som da máquina, né, o som os outros sons que aparecem no filme. Pode falar, Matheus. Eu complemento depois. Pode falar. Eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que essa imagem, assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração que são imagens que restam, né? São imagens que sobreviveram ao tempo, ao desgaste físico. A gente não tem nenhuma adição estética de ruído na imagem, são todas oriundas da própria imagem, da própria materialidade da imagem, né? Eu acho que essa imagem, feita a partir de um carro da rua para as portas, para os sobrados, é um tipo de formato de visualidade que meio que tem a ver com um certo fotojornalismo da época. São imagens de fora para dentro, né? Sempre um olhar um pouco
de violação, né? No sentido de assim, se a gente pensar naquele argumento da Sontag, que quando você fotografa uma pessoa, de certa forma é uma maneira de você violá-la, né? E eu acho que carrega um pouco isso nessas imagens, porque são imagens de exposição, né? Eu acho que é curioso, porque tanto a dinâmica da cidade quanto a dinâmica da imagem, se parar para pensar, segue um pouco uma mesma lógica. Você cerceia um bairro e diz que ali é permitido a prática de prostituição. Você, então, afasta certas mulheres, que são, inclusive, as primeiras mulheres a ocupar o espaço público, diga-se de passagem, a ter contato com as mulheres chamadas decentes, né, do resto da cidade, ter contato com o resto da cidade. E as imagens, ao mesmo tempo, é um espaço que tem uma intensa curiosidade por parte da população, e a imprensa captou isso de maneira muito intensa, porque não parava de sair nessas matérias jornalísticas, como a gente coloca em algumas partes do filme. Então, você tem essa imagem de curiosidade, é um pouco a base do preconceito, né? Um fascínio misturado com uma repulsa, né? E a trilha sonora, nesse sentido, foi uma coisa muito importante, assim, porque nunca foi uma coisa, né, Priscila, que a gente tinha segurança. Muita gente odiou, muita gente adorou a trilha sonora, né? Mas eu acho que o importante dessa nossa escolha é o aspecto fantasmagórico que ela dá ao filme, porque isso é uma imagem fantasmagórica. É até curioso, porque eu estava vendo um filme da Milena, e ela pega algumas imagens e depois vai para o Cais do Valongo, né? O Cais, para quem não sabe, era uma necroarquitetura que foi meio que redescoberta, digamos assim, a partir de uma construção do VLT. E ela fala no filme Espectro, porque é isso, você está modernizando a cidade e hoje há esse planejamento de você levar moradores de volta para o centro do Rio, só que são moradores de classe média alta, né? Não são num espaço que historicamente é de moradia popular e negra, porque é na África. E aí, no meio de uma construção de um VLT, você acha uma arquitetura da violência e da escravidão, né? E o nosso filme, apesar de não ser sobre... Sempre tem, né? O Brasil é isso, né? Sempre vai ter o recorte racial muito forte, mas por mais que talvez a questão de gênero seja predominante, ela é fruto também dessa história de você modernizar, né? E afastar essas pessoas do centro da cidade, ou você reduzir num espaço fracionado da cidade, e, ao mesmo tempo, essas coisas carregam uma certa fantasmagoria. Existe um certo espectro que vai retornar, né? E que isso, inclusive, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, questiona a própria ideia de tempo que a gente tem. Porque espectro ou fantasma é uma coisa que volta para te assombrar, né? É uma coisa, então, que não é linear, não é do tempo linear, né? Então, eu gosto muito de pensar isso, assim, essa imagem é uma coisa que assombra, de certa forma, o resto do filme, o filme inteiro, mas também a nossa própria história, a nossa relação do espaço legal e ilegal para as mulheres, ou espaço legal e ilegal para as mulheres profissionais do sexo, enfim, que trabalham com a prostituição. Então, eu acho que essa imagem acabou sendo o fio condutor da nossa busca pelas outras imagens e para um pouco dar essa base para pensar essa imagem, porque, no fundo, essa imagem ela veio toda picotada, e a gente foi remontando ela, né? E é curioso você falar de proto-imagem, assim, e eu acho que isso tem uma relação com todos os filmes o filme da Sofia, do El, Dúvida, da Milena e tudo mais, que é o seguinte, eu acho que, assim, tem uma coisa, assim, que eu tenho levado muito a sério, assim, porque ficção vem de fingir, né? Eu vou aproveitar aqui porque o Sérgio gosta de etimologia, e eu também, então vou aproveitar o Sérgio está aqui, que ele me atura. Mas, assim, vem de fingir, que não é fingir, é forjar, né? Então, assim, pensar o documentário também como uma criação de memória, assim. Eu acho que isso está no filme da Sofia, está no filme do El também, da Milena, certamente.
é uma criação de memória, assim como a ficção, porque a ficção não está descolada da realidade, né? A gente hoje em dia vê muitos filmes que falam baseado em fatos reais. É difícil se basear em fatos irreais, né? Porque não existem, então é difícil. Mas assim, eu acho que tem essa coisa assim de como construir essa memória, e foi um pouco nesse sentido de desvirtuar esse olhar de violação e valorizar talvez essas cenas de resistência, de manifestação e essas imagens que são absolutamente esquecidas. Então, acho que essa imagem fez com que a gente pensasse no filme de criar uma outra memória sobre essa história e, de certa forma, ficcionalizar isso, né? No sentido de fingir e no sentido de forjar, né? Foi um pouco isso. Priscila, por favor. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a maioria das imagens que nós encontramos, né, as fotografias, essa imagem em movimento, as próprias matérias de jornal, sempre a gente tentou fugir um pouco disso, né, obviamente muito com a questão mesmo da edição, mas elas têm esse viés, assim, de abordar essas mulheres. Tem esse fascínio, né, que como o Matheus estava falando, há um fascínio, mas há um asco também em relação a elas, a vida como, né, como elas vivem, etc. Acabou que durante o processo a gente tinha uma ideia, a gente acabou encontrando referências históricas também, né, da própria República do Mangue, que é importante dizer, em que elas conseguiram minimamente se organizar e ter um pouco né, assim, né, a gente não conta essa história, né, a gente abre uma possibilidade ali, porque a gente teve, né, não tínhamos tantos arquivos e pouco tempo também para resolver, então a gente não quer contar uma história, a gente só quer abrir, né, essa possibilidade, em que elas conseguiam se organizar minimamente, acho que isso é importante dizer, nessa imagem que é a imagem central, pelo menos né, sob da minha ótica, assim, eu acredito que seja, que é a imagem que foi captada pela TV Tupi, em 53, ali na região do Mangue. Embora seja uma imagem que, originalmente, né, ela foi captada com essa ideia, né, de vou captar o que é o exótico, ou o que é, né, o que não é o usual, né, essas mulheres é o diferente, né, essas mulheres olham, elas se escondem, mas algumas olham também para a câmera, então há uma resposta também, de certa maneira, delas, e depois também tem um outro momento que a gente também encontrou algumas imagens em que isso também a gente acaba encontrando, que é a revolta que elas acabam participando, uma espécie de revolta, uma manifestação, revolta acho que é um pouco demais, uma manifestação que elas fazem na porta de uma delegacia, quando tentam tirar delas um pouco né, desses direitos, esses poucos direitos que elas conseguiram. E aí elas vão, manifestam, e tem uma série de, né, fotos e de jornais e matérias também falando que elas fizeram uma algazarra, isso assim. A delegacia ficava de frente da Igreja de Santana, que ainda existe ali na Rua de Santana, que fica perto da Central do Brasil, então imagina isso lá. Tem registros de 200 mulheres, 100, 200 mulheres, né, prostitutas ali fazendo uma algazarra e tal. Acho que tem uma outra reflexão que é muito bacana, que acho que o Matheus também levantou, dessa coisa do apagamento, né, dessa memória da cidade, que isso, de certa maneira, ainda fica, assim, que eu observo, né, já frequentei, eu trabalhava perto ali do que é a região do Mangue, há um certo componente fantasmagórico ainda naquela região. É um lugar que é no centro, assim, quase centro da cidade, né, Cidade Nova ali. A prefeitura foi construída ali naquela, né, tem o Piranhão, né, não é, Matheus, que eles falam?
Piranha e Cafetão. É na mesma rua. É na É na mesma rua mesma que foi feita essa imagem, né? É a rua da prefeitura. Do Rio, né? Do Rio das Palmeiras, né? Sim, sim. Mas tem uma... É curioso, assim. Se você caminha por aquela região, você sente... Eu não sei se é porque depois eu vinha saber a história, mas antes eu não sabia. Tem um certo componente... É uma região meio que isolada, é próximo da cidade, mas ao mesmo tempo é distante. Existe uma atmosfera diferente, que eu acho que também tem a ver com isso, sabe? Por mais que hajam, às vezes, projetos, né, de apagamento mesmo dessa memória, de certa maneira isso fica. Vários amigos que assistiram o filme tinham um pouco dessa coisa, mas ali era a Vila Mimosa, porque a Vila Mimosa é um pouco mais afastado, né? Fica lá mais perto da Praça da Bandeira. Mas eu lembro disso, meu avô falava. De certa maneira, existem ainda fragmentos, né, dessa memória nas pessoas, mesmo pessoas que não viveram esse tempo, né? Eu acho que isso é interessante, assim. E outra coisa que eu acho que é importante dizer, que o Matheus também começou a falar, que é essa coisa as mulheres, né, elas exerciam prostituição em vários lugares da cidade, no centro, principalmente, e ao longo do tempo elas vão sendo empurradas e vão. Aí depois chega um determinado momento que elas vão para essa região, que é perto, muito perto do centro, mas ao mesmo tempo não é, né? E é próximo da Tijuca, né? Onde as famílias ficavam. Também você consegue, morando na zona, você também chega facilmente ali. Quer dizer, é uma região muito de fácil acesso, mas ao mesmo tempo distante. E aí, novamente, quando tem as obras no metrô, a própria obra ali do que é hoje Piranhão, elas também são afastadas novamente. Primeiro, as que tentaram afastá-las, mandá-las para, acho que, Duque de Caxias, uma coisa assim, mas há todo um processo, e aí depois elas ficam ali onde é a Vila Mimosa hoje em dia e tal. Então, há também uma luta, sabe, de permanência dessas mulheres, e eu acho que a gente tentou trazer um pouco isso, sabe? Porque nós não queríamos, assim, e foi um sofrimento durante a gente já há pouco tempo para resolver isso, porque a gente não queria só trazer o olhar dos homens, né? Que sempre estão ali, ou documentando a vida dessas mulheres como se elas fossem, sei lá, ETs, alguma coisa assim desse tipo. A gente também queria trazer um pouco delas, então... E nessa imagem principal tem muito disso, né? Algumas olham, fazem careta, você fecha uma porta, então, assim, algumas olham mesmo para a câmera, tipo, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, ou até brincam com a câmera, sabe? Então, tem acho que também tem esse outro lado que a gente tentou trazer um pouco, sabe? E, para finalizar, acho que é importante a gente... a música principal, né, que tem uma coisa meio fantasmagórica e tal, foi sugestão do nosso montador, o Pedro Fontoura, que foi o montador de todos esses projetos lá do Arquivo Nacional, da oficina, e ela né, é uma música, né, a principal tem outros sons também, mas é um projeto de um inglês em que ele trabalha, né, já tem muitos anos isso, né, acho que é bacana falar, porque ele trabalha com sons, né, vai construindo trilhas que tentam processar como o cérebro humano como o cérebro humano processa as lembranças ao longo do tempo. E muitas vezes até tem algumas faixas, não é a nossa específica, mas que tentam trabalhar pessoas que têm Alzheimer, algumas doenças que vão atacar a memória, e tem um pouco... A música também foi algo que algumas pessoas gostaram muito, outras pessoas não, porque trazia uma certa angústia, e acho que é isso, sabe? Era o que a gente também queria trazer. Acho que é isso. Bacana, não. Eu tenho milhões de questões ainda aqui,
mas o nosso diretor, o Lucas Vasconcelos, está me avisando que tem perguntas da plateia virtual para vocês. E antes de ler a primeira pergunta, vou só complementar o que Priscila e Matheus falaram. É impressionante vocês falarem na questão fantasmagórica, que eu tinha notado isso, porque mesmo as imagens, em especial no final, né? As imagens de arquivo já quase que desaparecendo, né? Isso dá também, que é um pouco o clichê da imagem de arquivo ali, não do clichê do filme, mas a gente reconhece uma imagem antiga, né? Por aquele esmaecimento da imagem. E isso dá um tom fantasmagórico também, ao mesmo tempo, que ora desnuda, ora revela, ora esconde, né? Tem muito assim, né? Não sei se isso foi intencional. E outra coisa que a Priscila falou desse apagamento da cidade. É impressionante como todos os processos de modernização no Rio sempre partem de um viés excludente e autoritário, né? Isso no filme de vocês fica sublinhado com letras garrafais. E a questão da memória, né? Daquilo que vai voltando, Priscila. Eu adorei isso, porque vendo o filme de vocês, né, me lembra muito o que a gente chama de palimpsesto, né? O palimpsesto é uma palavra que vem do grego. Não quero ser pedante, não, mas professor adora ficar, né, fazendo... Matheus me entende, né? Palimpsesto vem do grego, quer dizer aquilo que se raspa para escrever de novo. E aí é como se o filme de vocês, né, fosse uma espécie de arqueologia da memória, porque vocês vão escavando para recuperar aquela cidade mais antiga que os projetos modernizadores insistem, né, vem insistindo, né, em apagar. E aí não é curioso, não é gratuito o fato do Matheus, né, ter citado aí o filme da Mil Fita Filmes. Não sei se o pessoal está assistindo. Júlia, Bernardo, Tom, beijo para vocês, saudade demais. Que é um filme também que vai nessa mesma linha, por mais que não seja um filme de arquivo, mas que vai explorar esse apagamento progressivo, né, das relações sociais, da memória, enfim. Vou ter que passar para as perguntas, perdão. A primeira pergunta é: para vocês todos, vocês pretendem continuar trabalhando com filmes de caráter reflexivo? Vamos pela ordem, né? O El, Sofia, Matheus e Priscila. Bem, a resposta é sim. Eu acho que tudo que eu faço carrega um viés reflexivo. Eu tenho um apego muito natural com o pensar, né? O pensar as minhas próprias coisas, né? Então, todos os filmes que eu faço, aí eu me refiro à minha atuação pessoal mesmo, como fazedor de filmes. Tudo que eu faço está carregado desse tipo de reflexão. E o que eu comentei agora há pouco em outra live que eu estava, tudo que eu faço está carregado de melancolia, né? E a melancolia não deixa de ser um ato reflexivo, né? Então, eu acho que a resposta é sim, mas é sim porque eu não sei fazer de outro jeito. Bacana. Sofia, por favor. Fiquei pensando se reflexivo era que te faz pensar ou que me reflete. E eu acho que os dois, assim, com certeza. Eu acho que é impossível fazer um filme que não me reflita de alguma forma. Assim, eu espero conseguir continuar fazendo filmes que façam refletir também. Então, espero que sim. Não sei se para Matheus e Priscila essa seria para eles essa pergunta, né? Porque não são filmes em primeira pessoa, estão ligados mais à questão do arquivo da memória. Mas eu queria dizer, para vocês não ficarem também sem nenhum comentário, que é impressionante como um filme de 8 minutos, isso me impressionou muito no filme de vocês. Eu poderia vê-lo em looping, assim. Como num filme de 8 minutos, vocês conseguem articular todas as dimensões políticas, sociais, morais do Rio de Janeiro a partir da década de 50. É uma aula de história, não à toa temos 2 historiadoras, né, na equipe, né, na direção,
e um sociólogo. Então, queria parabenizar o República do Mangue, que é um filmaço. E uma pergunta rápida. Vocês tinham uma limitação de metragem? A oficina exigia isso ou foi a opção de vocês fazerem um filme de quase 8 minutos? Eu tinha 2 exigências, né, Priscila? Era de 7 minutos, que aí, enfim, somos brasileiros, né? Conseguimos um minutinho a mais. E a segunda exigência era usar pelo menos 30% ou 40%, se não me engano, de imagens de arquivo, né? Poderia ter imagens sem ser de arquivo feitas pela gente, só que não foi o caso. Mas tinha esses minutos aí, 7 minutos. Bacana. Muito bom. Ó, a gente vai encerrar, o nosso diretor Lucas vai entrar aqui para anunciar a última live de amanhã do festival, porque depois, sábado e domingo, premiação. Mas eu queria muito agradecer. Enfim, eu tinha muitas questões, eu acho que eu falo um pouco demais, desculpa, mas a culpa não é minha, a culpa é de vocês, porque os filmes me tocaram, assim, cada um no seu universo, no seu contexto, de uma forma muito, muito, muito forte. Então, eu me senti muito privilegiado em poder moderar esse debate, ouvir vocês. Então, eu queria parabenizar o El, Matheus, Sofia, Priscila, agradecer por vocês estarem aqui. Milena, uma pena também, adoraria que ela estivesse aqui, porque eu fiz conexões entre os 4 filmes, né? Enfim. E queria desejar muito boa sorte a vocês no Festival Cinedoc e espero que a gente possa se encontrar numa outra situação. Parabéns pelos filmes, eles são incríveis. Obrigado. Lucas, acho que você pode entrar agora. Por Alô! favor. Valeu, pessoal. Obrigado pelo debate, foi muito enriquecedor. Muita gente aqui mandando parabéns pelos filmes, dizendo que os filmes são muito bonitos, lindos, muitos emojis também de palminhas e etc. Queria anunciar, então, o painel de amanhã, que tem a ver com o painel de hoje, que é sobre a Cinemateca Brasileira, Preservação e Memória. A gente vai exibir o curta-metragem Cinemateca Brasileira, de 1993, do diretor Oswaldo Candeia, antes do debate. E o debate vai contar com o professor Hernani Heffner, Inês Ezengart Menezes e Dani Siqueira, no mesmo horário, 18 horas. Queria avisar também que todos os filmes também estão disponíveis na plataforma. As votações acabam na sexta-feira, às 18 horas. Os filmes ficam disponíveis até sábado, às 18 horas. E domingo a gente fica exibindo só os 4 filmes vencedores. Muito obrigado, Sérgio, Matheus, Sofia, Uel, Priscila, Lucas, meu xará. Lucas Grigio. Muito obrigado, Lucas. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, boa gente. sorte Parabéns. a todos. Sucesso. Sucesso. Tchau, tchau. A Cine Piauí exclusivamente digital. É conteúdo que não acaba mais. Só R$ 6,90 do primeiro mês. Acompanhar uma aventura que não seria imaginada pelos maiores roteiristas de ficção. Cinedoc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem. Diferente, autêntico, ousado.
50 filmes. O Brasil que você quer ver na tela mais perto de você. Cineado, um festival online, gratuito e acessível. E encontros, painéis, debates. E outra tem que lá. Assista e escolha o melhor filme. As pessoas têm medo da gente porque elas têm medo da verdade. Cineado, de 21 a 31 de outubro.